Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E não é diferente, não será diferente nessa quarta-feira, onde nós estamos mais uma vez para compartilhar essa palavra de Deus, essa palavra do trono de Deus para o seu coração nessa quarta-feira. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e nesses dias o Salmo 119, começamos na segunda-feira, mas antes de começar a nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e também convidar você a compartilhar esse link, o link desse vídeo aí nas suas redes sociais. Quanto mais compartilharmos, melhor, porque nós estaremos alcançando ainda mais pessoas. E quanto mais pessoas nós alcançarmos com essa mensagem de fé e esperança, mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje a nossa reflexão está nos versículos 17 a 24 do Salmo 119, e hoje nós vamos falar sobre fortalecidos pela palavra. Eu quero relembrar aqui a você, como eu falei lá na segunda-feira, este Salmo 119 é um salmo que todo ele fala sobre a importância da palavra de Deus. E nesses versículos 17 a 24, o salmista vai falar que nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Vamos ler então o texto? Salmo 119, versículos 17 a 24 nos diz assim: Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Queridos, que texto precioso, esse texto que nós acabamos de ler, onde o salmista fala sobre a importância de sermos fortalecidos pela palavra de Deus diante dos embates da vida, diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada. Então, o salmista ele reafirma, não é, a importância da palavra de Deus na nossa vida. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vida cristã ela não é tão simples assim. A vida cristã não é tão simples quanto algumas pessoas pensam. A vida cristã é desafiadora. A vida cristã exige de nós renúncia, compromisso, fidelidade, lealdade, sinceridade, santidade. A vida cristã exige de nós um estilo de vida diferente. Mas uma coisa é certa, não existe nada mais precioso do que viver essa comunhão com Deus, viver esse relacionamento com Deus. A vida com Deus, o relacionamento com Deus torna a vida mais prazerosa, torna a vida mais leve, até porque Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Então, quando o ser humano está distante dessa comunhão com Deus, está também distante da fonte da vida e do sentido da vida. Então, nós percebemos, né, pela nossa caminhada, que uma das grandes dificuldades para muitas pessoas é saber priorizar as coisas certas. E aí eu já pergunto para você nessa manhã, você pode inclusive colocar aí nos comentários, se você tem facilidade de estabelecer prioridades.
Você tem facilidade de estabelecer prioridades, saber aquilo que realmente deve vir primeiro, saber aquilo que realmente é mais importante? A gente percebe que às vezes nós nos ocupamos com muitas coisas que nós consideramos ser importantes, mas na verdade não são tão importantes assim. E quando nós nos envolvemos com muitas coisas que não são assim tão importantes, a tendência é deixarmos de lado aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente importa. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz algumas lições importantes para a nossa vida. Eu quero refletir sobre essas lições com você nesta manhã. E a primeira lição, a partir desse texto que nós acabamos de ler, é de que nós somos dependentes da bondade de Deus. Nós somos dependentes da bondade de Deus. O versículo de número 17 diz assim: "Sê generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Queridos, como é importante reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E quando nós entendemos que tudo vem de Deus, inclusive a vida, a vontade de viver, a sabedoria, o discernimento, tudo que nós precisamos vem de Deus, então a gente passa a perceber qual é realmente o sentido da vida, o sentido da existência humana. O sentido da vida está em viver uma vida em comunhão com Deus. Até porque nós estamos aqui e somos abençoados o tempo todo, não porque merecemos, não porque somos melhores, mas porque Deus é bom. A bondade de Deus nos faz a cada dia ser abençoados por Deus e abraçados pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, todos os dias da nossa vida. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele preserva a nossa vida, Ele nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Então, o salmista reconhece que até mesmo para viver é preciso estarmos debaixo da bondade de Deus. Ele diz assim: "Sê generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Aqui a gente encontra um detalhe também muito importante. O salmista não está pedindo para que o Senhor seja bondoso, generoso, para que ele possa esbanjar, para que ele possa ostentar. Não. Ele diz assim: "Sê generoso com o teu servo." Interessante que ele se coloca na condição de servo. Ele diz: "Sê generoso com o teu servo, para que eu viva", ou seja, para que a vida faça sentido, para que eu possa realmente viver a vida que o Senhor tem para mim. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", com plenitude. Vida abundante não é vida sem problema, é vida que se vive na presença de Deus, debaixo da bondade de Deus. Então ele diz: "Seja generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Veja que ele reafirma aqui a importância da palavra de Deus na nossa vida. Ele deseja que o Senhor seja bondoso, para que ele viva e possa observar, possa obedecer a palavra de Deus. Então, nós nada somos e nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Nós somos completamente dependentes da bondade de Deus. E tudo de bom que acontece na nossa vida é resultado da bondade e do cuidado de Deus sobre nós. Tudo que acontece de bom na nossa vida é resultado da bondade e do cuidado de Deus sobre nós. Então nós somos dependentes da bondade de Deus. A segunda lição que nós podemos tirar a partir desse texto é de que nós devemos orar para que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê o devido entendimento da sua vontade. O versículo de número 18 diz: "Desvenda os meus olhos, abre os meus olhos." Para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Ele não diz assim: abre os meus olhos ou desvenda os meus olhos para que eu veja as bênçãos e tantas coisas. Ele diz: abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Queridos, o Espírito Santo,
Jesus ele ensinou que o Espírito Santo é quem nos faz compreender a vontade de Deus por meio da palavra de Deus. Se a gente observar, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 13, Jesus vai dizer assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento e nos faz compreender a palavra de Deus. É a ação do Espírito. Nós só podemos compreender a palavra, nós só podemos entender o que a palavra está dizendo por causa da ação de Deus. E às vezes nós temos dificuldades de entender um texto, de compreender a vontade de Deus, de entender o que é que Deus quer e o que é que Deus espera de nós. Então nós devemos orar: Senhor, abre o meu entendimento, me faça compreender a tua vontade, me faça entender a tua palavra, me faça entender aquilo que o Senhor espera da minha vida. Devemos orar. Porque enquanto os nossos olhos estiverem obscurecidos pelas coisas desse mundo, nós não conseguiremos contemplar as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Nem mesmo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas, nem aquilo que Ele vai fazer. Se os nossos olhos estiverem obscurecidos, se os nossos olhos estiverem fechados, nós não conseguiremos contemplar, reconhecer aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Então, se você tem tido dificuldade de entender a vontade de Deus na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma escolha, na hora de agir ou de reagir em uma situação, ore, peça a Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ter entendimento da tua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Mas para que possamos fazer a vontade de Deus, é necessário conhecê-la. E nós conhecemos a vontade de Deus através da palavra de Deus. Mas há também uma terceira lição que nós podemos tirar nesse texto. E é a lição de que a vida aqui é passageira. A vida aqui é passageira. Observe o versículo 19. O salmista diz: sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Ele diz: eu sou peregrino na terra. Eu sei que a minha passagem por aqui é transitória. É uma passagem, é algo passageiro. Estou aqui por um tempo, mas sei que a qualquer momento não mais estarei. E quando nós entendemos que a vida aqui é passageira, nós começamos então a nos preocupar em viver uma vida que agrada a Deus, a estar preparado para o momento em que estaremos diante de Deus. Até porque nós não vamos ficar todo o tempo aqui. Vai chegar o momento que vamos partir. O escritor aos Hebreus diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o momento que prestamos contas a Deus. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a eternidade é apenas uma consequência da maneira como nós vivemos aqui. Então, quando nós buscamos a Deus e o buscamos de todo o coração e o amamos de todo o coração, naturalmente a eternidade será uma eternidade na presença de Deus. Mas se a pessoa passa toda a vida sem buscar a Deus, sem reconhecer Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se partir daqui sem Jesus, infelizmente, vai passar uma eternidade longe de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Há uma expressão que eu achei interessante, do William MacDonald. Ele diz o seguinte: a Escritura Sagrada é um mapa que guia o peregrino sem erro até chegar ao seu destino. A Escritura é um mapa que guia o peregrino sem erro até o seu destino. Hoje nós temos a facilidade do GPS, temos a facilidade dos aplicativos de localização e a gente está de repente num lugar e precisa ir para outro que a gente não conhece e a gente coloca ali a localização e nós somos levados até aquele ponto. Mas há um detalhe interessante. Às vezes, o aplicativo está desatualizado. E se o aplicativo estiver desatualizado, corremos o risco de ele nos levar por um lugar que não é mais passagem, que não é mais permitido passar por ali. Às vezes, houve uma mudança no trânsito, às vezes houve uma mudança na posição das coisas. E quando nós estamos com o aplicativo desatualizado,
a tendência é sermos levados para um lugar diferente. Eu passei uma experiência outro dia interessante. Eu fui renovar minha habilitação e eu então coloquei no aplicativo de localização, no aplicativo de localização do celular, o órgão, né, o órgão onde eu estaria indo renovar a minha habilitação. E então, eu já tinha ido lá uma vez, mas por via das dúvidas, coloquei para que ele me levasse até aquele lugar. E aí o aplicativo foi me orientando até que eu cheguei no lugar que eu já tinha ido uma outra vez, e ali era onde estava marcando no aplicativo ser o lugar para a renovação da minha habilitação. Ocorre que quando eu cheguei lá, não era mais lá. Era num lugar completamente diferente e que inclusive eu já tinha passado perto desse lugar. Então, eu tive que voltar. Veja, no aplicativo era naquele lugar. E detalhe, já havia mais de um ano que aquele endereço havia sido mudado. Havia mais de um ano que aquele endereço havia sido mudado e no aplicativo ainda estava o endereço antigo. Então, se estivermos com o aplicativo desatualizado, corremos o risco de ser levado a um lugar onde não mais nos serve. Mas a palavra de Deus, ela nunca fica desatualizada. A Bíblia nunca fica desatualizada. Sabe por quê? Porque ela é viva e eficaz. Ela é inspirada por Deus. E porque ela foi inspirada por Deus, que é eterno, que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas, a Bíblia nunca está desatualizada. Então, se nós queremos estar seguros na nossa caminhada, seguros na nossa trajetória, fortalecidos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, certo? Então, a vida aqui, ela é passageira e nós não podemos nos apegar às coisas, porque justamente as coisas aqui são passageiras, a vida aqui é passageira e nós não podemos nos apegar a essas coisas, certo? Nós não podemos agir de forma arrogante, como se nós não precisássemos do Senhor. Quem se esquece do Senhor naturalmente colherá os frutos da sua desobediência. Então, o nosso foco, ele precisa ser o céu e a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso foco precisa ser a vontade de Deus. O nosso foco precisa ser agradar a Deus. O nosso foco precisa ser obedecer a palavra de Deus, porque a vida aqui é passageira, uma hora daqui partiremos e tudo aqui deixaremos e nos encontraremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida. A quarta lição, a partir desse texto que nós acabamos de ler, está nos versículos 22 e 23, que diz assim: Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Então, o salmista, ele estava se sentindo afrontado e desprezado. E ele chega inclusive a dizer, como nós podemos observar aqui no versículo 23, que as autoridades estavam conspirando contra ele. Eles assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Então, ele chega a dizer que as autoridades estavam conspirando contra ele. Mas, independentemente de tudo que estivessem fazendo, ele se sente fortalecido e protegido pelo Senhor. Por isso ele diz, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Olha só, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Aqui eu quero aproveitar e abrir um parêntese. Quando a gente fala de blindagem da mente, de proteger a mente de pensamentos contrários ou pensamentos que tiram a nossa paz, a gente sempre fala de não permitir que aquilo que os outros falam ou pensam a nosso respeito nos influencie, tirem a nossa alegria, tirem a nossa paz. Até porque nós temos uma essência e essa essência nos conecta com Deus. Então, para blindar a nossa mente, nós temos que não nos deixar levar por aquilo que ouvimos, por aquilo que falam a nosso respeito, certo? Aquilo que as pessoas falam sobre nós diz muito mais sobre elas do que sobre nós. Guarde isso no seu coração. Aquilo que as pessoas falam sobre nós diz muito mais sobre elas do que sobre nós. Então, o Senhor,
Ele vela por nós, Ele cuida de nós e cuida perfeitamente de nós. É essa lição que nós encontramos nesses versículos 22 e 23. Ele entende que o Senhor cuida perfeitamente das nossas vidas. Ele diz no versículo 21, tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Quando o salmista diz, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos, nos teus mandamentos, na tua palavra, ele está dizendo o que importa para mim é o que a tua palavra diz sobre mim. O que importa para mim é o que a tua palavra diz sobre mim. E a gente percebe que o salmista ele não negou a sua fé. Esse salmo foi um salmo escrito por Davi, e foi Davi quem escreveu também o Salmo 23. E no Salmo 23, nos versículos 4 a 6, Davi diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe por uma série de situações, mas o Senhor está comigo. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Não é o dinheiro que temos, não é a influência que temos, não é o status que temos, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida e faz completa diferença na nossa vida. Então, Davi diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E já caminhando para o final da nossa reflexão de hoje, se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo, é importante para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo relevante, então aproveita para curtir, principalmente se esse conteúdo fez sentido para você e abençoa a sua vida. E a última lição, mas não menos importante, é que a palavra do Senhor é o alimento essencial para a nossa vida. Guarde essa verdade no seu coração. A palavra do Senhor é o alimento essencial para a nossa vida. Versículo 20 diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. E o versículo 24 ele diz: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, o salmista afirma o seu desejo ardente pela palavra de Deus e ele reafirma o seu prazer na lei do Senhor. Nós temos que ter prazer na palavra de Deus, prazer em ler, meditar, estudar, refletir e viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos capacita, nos consola, nos conforta, nos anima, nos corrige, nos aconselha. A palavra de Deus é completa e perfeita. Por isso, nós devemos entender que a palavra de Deus é o alimento essencial para a nossa caminhada cristã. E as Escrituras Sagradas são essenciais se nós queremos crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente. E esse fortalecimento é um fortalecimento diário, esse crescimento é um crescimento diário, e essa busca precisa ser uma busca diária. Então, queridos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena descansar na provisão de Deus, no cuidado de Deus, porque Deus cuida perfeitamente de nós e Ele nos dá tudo o que nós precisamos, e por meio da sua palavra Ele nos orienta, Ele nos conforta, nos confronta, Ele nos abençoa e Ele nos dirige. Então, queridos, nós não podemos negligenciar as coisas que são essenciais, porque quando nós fazemos a coisa certa, nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos, e a coisa certa é fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração e possa gerar vida e frutos para a glória de Deus. Se você ainda não compartilhou, aproveita para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, obrigado a você que esteve conosco aqui nesta manhã, e se Deus permitir,
amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.